Olá, mulheres incríveis, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui do nosso projeto para compartilhar histórias de mulheres empreendedoras. E hoje eu estou com a Cláudia, uma mulher muito incrível que eu conheci também através das redes sociais, nesse período, de afastamento que estamos passando. E tenho certeza que a história dela vai contribuir demais, que é uma história incrível também. Tá bom? Cláudia, por favor, se apresente. Oi, Raquel, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui contigo. Eu já tive com a Versa num outro bate-papo voltado para o mercado imobiliário e é um prazer para mim estar aqui falando contigo sobre esse seu projeto aí, te parabenizar por ele e vamos embora falar sobre essa mulherada aí que está mexendo com o mercado do mundo inteiro, né? Não só o mercado imobiliário. Sim, até o que eu tenho feito é falar com mulheres de todos os mercados, porque o intuito é compartilhar histórias para a gente poder uma ajudar a outra, né? Com certeza. Porque empreender não é fácil, né? No nosso país é um pouquinho mais complicado. Bem complicado, né, Raquel? É bem mais difícil, eu acho, né? Na verdade, assim, eu não tenho muito conhecimento das pessoas que empreendem fora do Brasil, mas a gente sabe que aqui no Brasil realmente é uma dificuldade muito grande, né? Em qualquer setor, empreender aqui é bem difícil. Sim. E a questão também para as mulheres, né? Porque não adianta a gente falar que a gente ainda não tem a questão de ter casa, de ter filho, de ter marido. Então, é uma correria. A gente estava aqui, né, antes de começar, falando da nossa correria. Então, para nós, eu creio que é um desafio ainda maior, né? Então, a gente compartilhar esses momentos para a gente poder estar dando esse apoio para as mulheres, né? É isso aí. E Raquel, muito obrigada, mais uma vez, obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer falar com você. E me fala assim, tem filho, é casada, você está morando onde? Então vamos lá, Raquel, eu tenho 45 anos, eu sou casada, tenho uma filhinha de 10 anos, filha única, eu sou de São Paulo, eu morei muitos anos em Florianópolis, meu marido é de Florianópolis, a gente se conheceu em São Paulo quando ele fazia residência médica, nos casamos, eu fiquei em Floripa há 14 anos e agora vai fazer um ano já que eu estou morando em João Pessoa. Nossa, meu Deus. Então, assim, no meio dessa pandemia, a gente ainda teve essa mudança, então, assim, foi um ano muito desafiador, né, Raquel? Primeiramente pela pandemia, que a gente nunca tinha passado por nada parecido por isso, e por ter essa mudança, né, no meio de tudo isso, com filho, escola, ter que colocar sempre os prós e os contras, aí a gente sempre fica na dúvida se a gente está fazendo a coisa certa ou não. Então, esse ano foi um ano muito desafiador e que, assim, uma das coisas que me ajudaram demais a não ter crises de ansiedade, né, porque a gente sabe que foi difícil para as pessoas não terem, foi focar muito no meu trabalho, Raquel, eu foquei muito no meu trabalho para viver dentro de uma bolha mesmo e não ficar prestando tanto atenção lá fora, porque chegou um momento da pandemia que eu comecei a ficar realmente muito ansiosa, e aí eu comecei a tentar ver o lado positivo da coisa, né, de que eu estava segura, de que eu estava dentro de casa e tentar trabalhar de dentro de casa, fazendo o que eu gosto de fazer, mas foi um ano muito desafiador, assim, foi um ano que empreender foi muito desafiador também, né? Sim, eu acho que foi mais do que nunca um momento da gente se reinventar, né, que a gente sempre escuta falar, poxa, para você empreender, você tem que sempre se reinventar. E agora, com isso que aconteceu, que você disse que nunca aconteceu isso, pelo menos na nossa geração, né? Certeza. Então, foi algo, assim, mais desafiador ainda, né? E fala para as mulheres que estão aqui com a gente, Cláudia, com o que você trabalha? Qual que é o produto que você trabalha hoje? Tá, eu sou corretora de imóveis há 5 anos, eu trabalhei a vida inteira como CLT, trabalhei com turismo, e tem 5 anos que eu sou corretora de imóveis, e eu trabalho atualmente, Raquel, especificamente com home staging, que é uma técnica que foi inventada nos Estados Unidos, que é uma técnica que a gente usa para acelerar a venda dos imóveis. Então, faz 1 ano e meio que esse é o meu objetivo, é o meu foco. Então, faz 1 ano e meio que eu trabalho com home staging exclusivamente. Tá.
Aí, só para as pessoas entenderem, você ainda é corretora de imóveis? Como que funciona essa questão? Você utiliza essa técnica nos imóveis que você mesmo trabalha ou para outras pessoas também? Como que funciona? Raquel, quando eu fui estudar o home staging, tá, foi para trabalhar exclusivamente nos imóveis que eu trabalhava. O que aconteceu? Eu comecei a perceber que esse poderia ser um outro nicho de trabalho, né, que eu poderia linkar os dois trabalhos e ter lucro das duas formas. O que aconteceu foi que logo em seguida veio a pandemia. Então, com a pandemia, filha em casa, então eu optei em não trabalhar como corretora, porque eu não tinha com quem deixar a minha filha, para não ter que sair e me expor. Então, eu comecei a me dedicar exclusivamente ao home staging. Então, assim, faz 1 ano e meio que antes de entrar na pandemia, eu tinha parado um pouco com a corretagem, e eu estava levando as duas em paralelo. Eu tinha parado de fazer captações, trabalhava só com imóveis de indicação e fazia home staging nesses imóveis que eu tinha captado. Quando a pandemia entrou, eu parei com a corretagem, porque era muito difícil para eu sair de casa, mostrar imóvel, enfim. E aí, com a mudança, tudo, né, Raquel, eu vi que não tinha como eu vir trabalhar numa cidade que eu não conhecia, com um público que eu não conhecia e no meio de uma pandemia. Então, aí eu optei por trabalhar somente com o home stage, mas eu sou corretora, transferi, eu cresci aqui para Paraíba, e eu espero que assim que as coisas voltem à normalidade, né, eu estou estudando muitos bairros, estudando muitos dados, enfim, trabalhando, 1 hora por dia, Raquel, eu me dedico a estudar um pouco sobre a cidade. Assim, eu tenho um cronograma de estudos e 1 hora por dia eu estudo alguma coisa sobre João Pessoa. Porque quando eu voltar para o mercado imobiliário, eu quero estar com tudo isso como eu era lá em Florianópolis, sabe? Como eu sabia todos os detalhes de onde eu trabalhava. Então, eu tenho me dedicado a esse tipo de estudo. Então, eu pretendo, sim, voltar com a corretagem e trabalhar os dois em paralelo. Legal. E você falando isso, Cláudia, até me surgiu uma curiosidade pessoal. O home staging entrou quando? Assim, porque você falou que você é corretora fazem 5 anos. E desde quando você começou a estudar o home staging? O home staging, na verdade, tem 1 ano e 8 meses, mais ou menos, que eu descobri. Raquel, eu não gostava de fazer captação. Uma das funções do corretor de imóvel é fazer captação, e eu não gostava disso. Eu trabalhava numa imobiliária, eu era cobrada a fazer captação, mas eu não gostava, e eu não sabia explicar o porquê. E eu comecei a descobrir que eu me sentia invadindo a casa das pessoas quando eu ia fazer captação, porque eu trabalhava só com imóveis de terceiros, né? São imóveis que tem morador. Então, quando eu entrava nesse imóvel, eu percebia que eu não me sentia à vontade, eu me sentia incomodada. E aí eu fui estudar sobre isso, sobre como eu poderia melhorar a minha captação, e eu acabei entrando em detalhes, como decorar uma casa para vender, acabei caindo no home staging e descobri essa sacada. Eu descobri que se eu neutralizasse um imóvel, assim como eu, como corretora, me sentia melhor fazendo a captação, o cliente comprador provavelmente também se sentiria melhor na hora de visitar o imóvel. Então, foi aí que o home staging entrou na minha vida, eu fui atrás de curso, enfim, e aí agora tem esse 1 ano e meio aí que eu estou exclusivamente me dedicando ao home staging, estudando diariamente, me aperfeiçoando, e sempre indo atrás de coisas novas, assim, que acabam me surpreendendo positivamente para o mercado imobiliário. Ai, show de bola. E você falou uma coisa, assim, importante, Cláudia, porque, infelizmente, até uma das coisas que me fez criar esse projeto, né? A gente estava falando de ansiedade, né? Que, poxa, é difícil esse momento que a gente está passando, e que legal que você está pegando esse momento para se dedicar a estudar, né? E eu vejo, assim, já conversei com algumas outras mulheres, que é algo, assim, essencial, né? Que a gente pegue, separe um momento para estudar, para se dedicar naquilo que você está fazendo. E então, assim, poxa, às vezes a pessoa está vendo que está um momento que não dá para ir igual você. É corretora, você chegou numa cidade nova, você tem sua filha, está acontecendo tudo isso, e você pensou, poxa, agora não é momento de eu vender. Mas você já está se preparando. Então, quando isso passar,
você já vai ser uma corretora que vai estar alinhada com a cidade onde você está morando, vai estar conhecendo todas as regiões, vai poder atender com excelência seus clientes, né, Cláudia? Foi essa a ideia, Raquel. Eu pensei assim, ó, em vez de eu ficar um ano, né, a gente não sabia quanto tempo isso ia durar, né, Raquel? Na verdade, a primeira vez que veio o lockdown lá em Florianópolis, a gente ia ficar 15 dias em casa, né? Então, esses 15 dias eu realmente pensei, são 15 dias que eu vou aproveitar para ficar com a minha filha, vamos ver filme, vamos fazer pipoca, sessão da tarde, enfim. Quando a gente viu que isso ia uma coisa se estender, aí eu falei, opa, agora não dá para ser assim, não tem como eu ficar levando a vida dessa maneira. Então a gente se organizou para que na hora que ela estivesse nos estudos, né, online, agora ela já voltou à aula presencial, mas na época ela estava só nos estudos, então eu ia cuidar da casa e depois na hora que ela fosse ver a televisão, aí eu iria para o computador trabalhar. Então a gente tentou deixar como eu vou dizer, uma ordem dentro de casa, para ter uma rotina, Raquel, para a gente sentir um ambiente normal, né? Para a gente tentar viver dentro do normal. Já que meu marido precisaria sair para trabalhar todos os dias, porque ele trabalha na área médica, então para ele não parou em nenhum momento, né? Outro dia a gente estava conversando sobre ansiedade, né, Raquel? Justamente sobre isso. Porque ele continuou com a rotina dele normal. Ele sai para trabalhar de manhã, ele volta para casa à noite, claro, mudou toda a rotina dele, né, de higienização, de chegar em casa, já vai tomar banho, coisas que a gente já fazia antes, né, Raquel, mas agora a gente intensificou mais, mudou muita coisa da rotina dele, mas foi diferente da minha, que fiquei presa realmente dentro de casa, né, e quando a gente veio morar aqui, por exemplo, eu não conheci ninguém para deixar minha filha em algum lugar, enfim, eu precisei realmente ficar dentro de casa. Então, assim, o estudo, o trabalho, o cuidar da casa, foram coisas que a gente adaptou na nossa rotina, eu adaptei na minha rotina, para não criar essa crise de ansiedade, porque senão eu acho que eu teria ficado muito ansiosa, porque eu sou muito ligada, Raquel, eu sou ligada a 220, para eu ficar parada em casa é muito difícil, assim, eu não sei se as mulheres empreendedoras vão entender esse meu lado, a gente quando está sem fazer nada, a gente se sente culpada, parece que eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Sim. Então, às vezes eu não tenho nada para fazer realmente, entreguei o projeto, já mandei um orçamento, já fiz uma postagem, agora eu não tenho mais nada para fazer, eu vou sentar e ver televisão. Eu não consigo, Raquel, começa a me dar uma culpa, não, isso agora na hora de ver televisão. Então, assim, essa culpa acho que consome um pouco das mulheres quando elas são empreendedoras, né? A gente se cobra demais, né, Raquel? Sim. Assim, eu ficava me cobrando, meu Deus, será que eu tenho que mandar minha filha já que eu tô trabalhando em casa? Então, assim, essa culpa é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, né, quando a gente é empreendedor e agora, principalmente, quando estamos dentro de casa, né? E é legal compartilhar isso, né? Porque, infelizmente, assim, hoje temos as redes sociais, que para muita coisa é ótimo, né? Nós nos conhecemos através das redes sociais, né? Verdade. Tivemos a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, né? Durante esse momento tão triste, mas, igual você falou, temos que ver o lado bom. E às vezes as pessoas olham, né? Poxa, a gente, hoje em dia, assim, tudo é Instagram. Então, vamos ver o perfil de tal pessoa no Instagram. E aí ver, né, a pessoa lá, falando da sua profissão, toda bonita, fazendo aquelas fotos incríveis, e às vezes fala assim, poxa, mas por que essa pessoa chegou em um lugar e eu não chego? Por que ela consegue? Será que ela também tem os mesmos desafios que eu? Então, isso também é para a gente poder mostrar para as pessoas que, poxa vida, se a gente talvez consiga fazer alguma coisa, chegar em algum lugar, ou começar um projeto que a gente tem vontade, é porque a gente se dedica, a gente também passa por várias coisas, por vários problemas. É uma briga e uma luta diária, né, Cláudia? É diária, Raquel, assim, é isso que você falou, né, de tentar ver o lado bom. Infelizmente, essa pandemia não tem lado bom, né, vamos dizer assim. Sim. Foi uma coisa que pegou a gente muito de surpresa Só que a gente tinha duas opções, né, Raquel? Ou pirar o cabeção, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que se eu começar a ler muita coisa sobre a pandemia, chega no final do dia eu estou realmente muito exausta. E isso começou a acontecer comigo. Eu comecei a entrar nisso, sabe? Até tem umas 3 semanas eu comecei a entrar nessa vibe de novo, de ler, de ter muita informação. E aí eu mandava para o meu marido, olha, aconteceu isso, você viu isso, você viu isso, você viu isso. Um dia ele chegou em casa e falou para mim,
para, porque você vai pirar de novo. Então, assim, para, respira, foca no que você tem que focar, que é o seu trabalho, que é a nossa casa, que é a nossa filha, foque em coisas boas, né? Vamos fazer o que é possível dentro do que a gente pode fazer para se cuidar, mas tenta não focar nas coisas ruins que estão acontecendo, porque senão, Raquel, a gente pira, não tem como a gente não pirar, né? É, verdade, verdade. E, Cláudio, fala um pouquinho para a gente dessa questão, assim, o que você acha, você trabalhou CLT, né, e hoje você trabalha por conta, e qual que é a diferença, quais são as vantagens e desvantagens de trabalhar CLT e de trabalhar como empreendedora? Raquel, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 17 anos, e eu tive a sorte do meu primeiro emprego ser num grande banco, eu trabalhei no Banco Itaú. Então, assim, já que o tema é mulher, eu já estava lembrando, né, relembrando quando eu comecei a trabalhar. A minha mãe sempre trabalhou, a minha avó sempre trabalhou, então, para mim, a mulher trabalhar sempre foi uma coisa muito normal. Uhum. E no banco que eu trabalhava numa agência ali no Pacaembu, em São Paulo, éramos em 5 gerentes, 4 mulheres e 1 homem. Nossa. Então, assim, eu já comecei a trabalhar no mercado onde o número de mulheres era maior do que o número de homens na agência que eu trabalhava. Então, para mim, isso... Às vezes me perguntam, mas você não sente uma diferença por ser mulher? Eu nunca senti isso na pele, porque eu sempre trabalhei com muitas mulheres e trabalhei com muitos homens incríveis também. Então, assim, a diferença que eu vejo, Raquel, é assim, quando eu comecei a trabalhar no banco, a gente recebia todo dia 27, uma coisa que eu nunca vou esquecer, já faz muito tempo, mas eu nunca vou esquecer. Então, data boa, todo dia 27, eu tirava meu extrato e o meu dinheiro estava lá. Acontecesse o que acontecesse, o meu dinheiro estava lá. O grande desafio do empreendedor é que eu tive que reaprender a cuidar das minhas finanças. Né, Raquel? Porque, assim, quando você empreende, quando eu decidi sair do turismo, que eu já estava há 14 anos trabalhando eu trabalhava numa operadora de turismo, também CLT, também tinha o meu salário todo mês ali garantido, independente do turismo tá bom ou o turismo tá ruim, eu tinha o meu salário todos os meses. O que variava era a comissão que a gente recebia de cada filial. Mas, quando eu comecei a trabalhar na corretagem, eu coloquei na minha cabeça que eu ia tirar um ano sabático, quando eu decidi que eu ia parar de trabalhar CLT e eu ia virar autônoma. Eu sabia que eu ia ter que controlar a ansiedade, porque eu saberia, por exemplo, que eu poderia ficar 3 meses sem vender, 4 meses sem vender, ou 1 ano sem vender, né? Era um mistério para mim aquilo. O mercado imobiliário, para mim, era um mistério. Então, eu tive que reavaliar, Raquel, as minhas finanças. Então, assim, confesso para você que no começo eu me perdi muito. Eu lembro que eu não recebi a primeira comissão, a minha vontade era de pegar aquele dinheiro e sair gastando com tudo que eu queria comprar, né? E depois eu comecei a aprender que eu tinha que ter uma meta e que eu tinha que saber dividir aquilo, por exemplo. Quando aquele dinheiro entrasse, eu tinha que já me resguardar para os próximos meses. Então, assim, eu acho que é um grande desafio do empreendedor é cuidar das finanças. Eu acho que esse é o primeiro passo. Se a pessoa quer empreender, ela tem que aprender a mexer nas finanças dela. Né? Isso para mim foi um grande desafio. Eu estava muito acostumada com o meu dinheiro entrando todo mês ali, e de repente eu me vi... Opa, o dinheiro só vai entrar se eu vender. Não vai entrar nenhum dinheiro se eu não vender. Então, eu tive que reaprender a mexer no meu lado financeiro. Foi um grande desafio, mas deu certo. Legal. E assim, quando você foi para o mercado imobiliário, o que te fez escolher o mercado imobiliário? Raquel, eu trabalhava com turismo, eu viajava muito. Quando eu falo que eu viajava muito, era viajar muito mesmo. Eu saía de casa numa segunda-feira, voltava para casa numa sexta-feira, e a minha filha na época tinha 4, 5 anos, e eu comecei a perceber que eu já não estava fazendo parte da rotina da minha família, né? Então meu marido falava para mim, hoje eu levei ela na escola, a amiguinha falou tal coisa, a professora falou tal coisa, e quando eu fui buscar ela na escola, a mãe da amiguinha, e eu não fazia mais parte daquele contexto. Aquilo começou a me dar um desespero muito grande, apesar do meu marido entender o meu trabalho. A minha filha era pequena, mas ela também entendia o meu trabalho,
mas eu comecei a sentir muita falta dessa rotina, e eu decidi que eu precisava sair disso. Foi numa piração, numa sexta-feira eu surtei, falei, eu não vou mais trabalhar com isso, eu quero ficar com a minha família, conversei com meu marido, pedi demissão, e falei, e agora? E aí, numa dessas coincidências da vida, Raquel, eu fui num churrasco no condomínio que eu morava, e um amigo meu comentou que estava fazendo o curso de TTI, que é o curso para corretores de imóveis, e ele comentou comigo, ele falou, Cláudia, por que você não vai ser corretora? Eu acho que você ia gostar, porque você gosta de vender, eu sempre trabalhei com venda, você gosta de conversar, você gosta de atender o público, eu acho que você vai gostar. E eu fui para casa com aquilo pensando, né, Raquel, será que eu vou gostar ou não? E aí eu comecei a estudar um pouco, li sobre o mercado imobiliário, comecei a conversar com algumas pessoas, conversei com uma amiga minha de São Paulo, que ela era corretora, que ela falou, Cláudia, eu acho que realmente você ia gostar. E aí eu fui atrás, descobri o curso do IBREP, comecei a fazer o curso, comecei a me apaixonar, Raquel, pelo mercado imobiliário, e eu tinha prometido para mim que eu ia tirar um ano sabático, que durou 3 meses só. Pelo seu perfil já dá para desconfiar. 3 meses, porque aí apareceu uma oportunidade numa imobiliária do bairro, que era pertinho da minha casa, e eu já aceitei na mesma hora, eu fui para lá como estagiária, na outra semana eu já estava participando da linha de frente ali dos corretores, e, enfim, aí eu fui fazendo curso com estágio, tirando o Cresci, e aí foi isso, meu ano sabático durou 3 meses, e aí eu fui me apaixonando, Raquel, na verdade foi vivenciando o dia a dia do mercado imobiliário que eu fui gostando cada vez mais. Assim, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de saber histórias, eu sou formada em jornalismo, né, Raquel, apesar de eu nunca ter atuado, eu sou formada em comunicação social, então eu gosto muito de histórias, eu gosto muito de conversar com as pessoas, e acho que é por isso que o Homestage me encantou tanto, porque eu tenho muito contato com o cliente vendedor, eu fico sabendo de toda a história da casa, porque eles compraram, o que eles vivenciaram ali, o que cada móvel que está ali quer dizer. Até faz parte, né, Cláudia, para você utilizar a sua técnica, saber a história. Até faz parte, saber toda a história. Então, assim, né, aí eu fui me apaixonando, aí eu falei, é isso mesmo que eu quero, né, eu quero lidar com gente, eu quero vender, que é o que eu gosto de fazer, e eu quero saber as histórias. E o mercado imobiliário é cheio de histórias, né, Raquel? Quem vende tem uma história, quem compra tem uma história, até o cliente que é investidor tem uma história, enfim, e é por isso que eu gosto muito de trabalhar, Raquel, com imóveis com morador. Eu tenho paixão por imóvel com morador, eu sempre falo isso quando eu falo de homestaging, é o que dá mais trabalho, né, porque você vai em uma casa que você tem que educar o cliente vendedor, que ele precisa deixar aquela casa daquele jeito para receber o cliente comprador, enfim, mas é o que eu mais gosto, desse contato, do contato com a pessoa, de conversar, de falar do meu trabalho, de saber do trabalho das pessoas. Então eu realmente me encontrei no mercado imobiliário, me apaixonei, e foi um processo bem natural, Raquel, assim, eu fui gostando. Aí eu comecei a separar o joio do trigo, o que eu gosto, o que eu não gosto, vou focar mais do que eu gosto, e na verdade, assim, ironicamente, o que eu menos gostava de fazer, que era a captação, eu tive que aprender a fazer na marra, e hoje eu vivo da captação. Então, assim, eu aprendi muito no mercado imobiliário, inclusive a lidar com essa gana que a gente tem de sempre querer fazer o melhor, né, Raquel? Então eu comecei a saber que eu tinha que respirar, eu tinha que estudar para poder fazer o melhor, não era sair atropelando as coisas, né? Então, como eu sou ligada no 220, eu tinha essa característica de eu sair fazendo as coisas, atropelando tudo. E aí, com o mercado imobiliário, eu tive que aprender a criar processos, né? E com o Homestage mais ainda, tem um processo do começo ao final, isso me ajuda muito, me equilibra muito, e como empreendedora, para mim foi uma lição. Criar todos esses processos, para mim, foi uma lição para poder chegar onde eu quero chegar. Ah, incrível, Cláudia, muito legal. Deixa eu te falar uma coisa, e por ser mulher nesse mercado, você encontra muita dificuldade? Raquel, se eu te disser que sim, eu vou estar mentindo, porque assim, ó, eu tive muita sorte de conhecer pessoas muito boas no mercado imobiliário, que me abriram muitas portas, independente de ser homem ou ser mulheres. Eu tenho
um monte de amigos do mercado imobiliário, que são homens que me ajudam muito, e muitas amigas do mercado imobiliário que me ajudam muito. Então, se eu te disser que eu tive isso, Raquel, no mercado imobiliário, eu vou estar mentindo, eu nunca sofri isso. Eu sei de muitas histórias, já escutei muita gente. O que mais me marca quando a gente fala isso de ser mulher, não foi nem no mercado imobiliário, foi quando eu trabalhava no turismo. Agora falando com você que me veio isso em mente, talvez seja uma coisa que eu preciso trabalhar até na terapia. Eu tinha uma colega de trabalho que a gente tinha a mesma posição na operadora que a gente trabalhava, e a gente recebeu algumas ordens da diretoria, e um dia eu estava conversando com ela, falei, acho que a gente tem que se impor mais, a gente tem que falar isso, tem que falar aquilo, enfim. Eu queria melhorar o ambiente de trabalho que a gente estava, e ela me disse, eu não vou falar nada, Cláudia, porque eu não tenho um marido para me sustentar. Nossa. Ela quis dizer que meu marido me sustentava. Então, assim, aquilo foi uma coisa que me magoou demais, Raquel. Primeiro, porque não era verdade. E segundo, porque realmente ela veio com essa intenção de me magoar, né? E não era verdade. E aí, Raquel, eu vi que, assim, a única vez que eu senti isso por ser mulher veio justamente de uma mulher. Né? É um fato interessante. Às vezes, é uma das coisas que entra também naquilo que eu pensei de fazer, né, da gente compartilhar. Muitas vezes a gente foca nisso mesmo. Poxa, alguns preconceitos vêm do homem, né, algumas barreiras vêm de você ser mulher e falar com algum homem, mas muitas vezes vem da própria mulher mesmo. Muitas vezes. Muitas vezes. É muito difícil, às vezes. Eu, por exemplo, vou ser sincera, eu sempre tive dificuldade em ter uma pessoa superior a mim sendo mulher, porque em algumas ocasiões eu já fui inibida porque a pessoa que era minha superior, ela gostava que puxassem o saco dela, e eu não tenho esse perfil. Sim. E algumas coisas eu não abro mão, entendeu? Não adianta, tem coisas que eu não abro mão, eu posso perder o que for, mas eu não abro mão do meu jeito em algumas coisas, e lógico que em outras eu tenho que ser super flexível. Mas eu achava assim, poxa, é trabalho, eu não vou ficar falando, até ia soar para mim muito falso, falar assim, como seu cabelo está bonito, essa sua bolsa. Então, o que você falou é muito bacana e é muito importante a gente citar mesmo, que às vezes o preconceito vem da própria mulher. Sim, eu vejo muita história, né, Raquel, eu escuto muita gente falar, teve até uma pesquisa recente até no mercado imobiliário, enfim, a gente sabe que isso acontece, mas comigo isso nunca aconteceu, eu nunca senti que eu estava fora de algum projeto ou dentro de algum projeto pelo fato de ser mulher. Eu não sei se é porque eu sou muito extrovertida, né, Raquel, eu não tenho essa barreira, né, de homem e mulher, eu converso igual com todo mundo, então eu não consigo ver isso, mas eu sei que acontece, né? Comigo, esse foi o único caso que aconteceu, e infelizmente veio de uma mulher que tinha a mesma posição que eu, nem ela era minha superior e nem eu era superior a ela, a gente tinha o mesmo cargo, e ela veio com essa frase bombástica que para mim me ofendeu muito, né? E infelizmente veio de uma colega de trabalho que era mulher. É complicado. E deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você, em algum momento, se arrependeu de ter saído do trabalho CLT? Nunca, Raquel. Nunca me arrependi. Assim, é óbvio que a gente tinha muito... a parte financeira, quando você vai para a parte... Quando você resolve empreender, ela te assusta um pouco. Mas os benefícios que ela te traz de outro lado... Então, foi assim, Raquel, quando eu decidi que eu não ia mais trabalhar com horário, que eu fui me dedicar a ser corretora, eu fui trabalhar numa imobiliária que eu me sentia como CLT sem ser CLT, porque eu tinha que cumprir um plantão, tinha horário para entrar, horário de almoço, horário para sair, aquilo realmente estava me incomodando muito, porque eu falei, poxa, eu saí da CLT, porque eu não queria ter esse compromisso de horário, porque eu queria ter mais tempo com a minha família, mais tempo com a minha filha, mais tempo para mim, né, Raquel? Porque a gente merece um tempo também para a gente. Exatamente. E eu não estava tendo isso. Então, foi quando eu decidi virar corretora autônoma mesmo, e aí eu saí da imobiliária, fui trabalhar por conta,
No primeiro mês, Raquel, eu me peguei chorando algumas vezes no travesseiro ou no banho, né, pensando, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Será que isso vai dar certo? E aí, naqueles momentos que tem um desespero, também te gera alguns insights, né, Raquel? Porque, assim, meu primeiro insight foi, como eu vou ter uma estrutura de uma imobiliária sendo sozinha? Como eu vou fazer a captação de um imóvel? Como eu vou me apresentar? Como, né? Como? Eu fui criando várias barreiras e fui me desesperando até que eu estava, assim, deitada, Raquel, eu tive um insight. Eu pensei, com quem eu ando? Eu ando com as mães da escola da minha filha, são os meus amigos, a gente tem isso em comum. Então, quem pode me ajudar? São essas pessoas. Aí que eu fiz, Raquel, bolei um texto e coloquei no grupo da escola, no grupo geral da escola. Então, para quem não sabe, eu sou corretora de imóveis, eu trabalhava numa imobiliária e agora eu decidi ser autônoma, vou trabalhar por conta, eu quero oferecer esse diferencial. Se vocês tiverem um imóvel para vender, para alugar, quiser me indicar alguém, bababá, mandei, Raquel, eu fiz assim, ó, Nossa. Eu mandei a mensagem e falei, eu vou tomar um banho para relaxar. E aí eu fui, quando eu voltei do banho, Raquel, eu lembro até hoje, assim, que eu olhei e tinham, sei lá, 7, 8 mensagens no meu celular de mães, de pais da escola, falando, Cláudia, que legal, eu não sabia que você era corretora, eu tenho um imóvel para alugar, não sei aonde, eu vou te indicar o pai de uma amiguinha da minha filha falou, olha, o meu irmão tá vendendo a casa dele, liga para ele, fala que foi eu que te indiquei. E assim, eu lembro que naquele dia que eu fui deitar, falei, cara, eu acho que era isso que eu precisava. E agora eu preciso criar uma rotina. Então, eu falei assim, alívio, né? No dia seguinte, Raquel, eu já tinha 3 imóveis na minha pauta. Você lembra que eu fiquei muito feliz? Porque eu falei, poxa, eu tenho 3 imóveis, sabe? Tudo por indicação. E aí foi quando eu comecei a ver, Raquel, como era bom empreender. Como era bom eu ter o meu horário, eu criar a minha agenda, eu criar a minha forma de trabalho no que eu acreditava fazer, né, sem ter que pedir permissão para um ou para outro. Não, eu era dona do meu negócio. Só que isso também exigiu de mim muita disciplina. E eu, Raquel, sou muito disciplinada. Assim, antes eu não era, quando eu era CLT, eu não era tão disciplinada. E agora, como empreendedora, eu sou extremamente disciplinada. Eu tenho uma agenda, na segunda-feira é o dia que eu me dedico a fazer foto, eu programo toda a programação dos meus posts no Instagram na segunda-feira, eu gravo vídeo. Segunda-feira é um dia que eu entro aqui no escritório, 8 da manhã, paro para almoçar e eu volto, e eu só saio do escritório na hora que minha filha e meu marido chegam da escola e a gente vai sentar para jantar. Assim, segunda-feira é um dia que eu faço isso, é o meu foco. Aí, terça-feira eu tenho estudo. E aí, assim, eu criei processos e criei uma rotina que eu me obrigo a fazer para poder ter os meus momentos de folga e poder ter os meus momentos de lazer sem a tal culpa que eu tinha antigamente. Nossa, é incrível. E eu acho que é isso, né, Cláudia? Sempre vai ter o lado bom e o lado ruim de tudo que a gente escolher. Todas as nossas opções vão ser assim. Mas, igual você falou, essa questão da gente poder ter flexibilidade no horário, principalmente quando você tem uma família, você tem filhos, né, de você poder acompanhar. De todas as mulheres que eu falei, isso foi uma das coisas que terminou, né, a questão mesmo de poder levar o filho na escola, buscar o filho da escola, né? Acompanhar os momentos dele, de poder fazer o jantar de vez em quando, de poder fazer o almoço, porque, né, a gente trabalha, tem dias que a gente também não consegue fazer isso. Sim. Mas só da gente poder, de vez em quando, viver isso, sem ter aquela pressão de horário, poxa, eu não posso faltar. Eu mesmo já tive, né, porque eu tenho 3 filhos, e trabalhava CLT, trabalhei 11 anos numa empresa, nessa mesma empresa eu tive as 3 gestações, né? E chegou um momento que o meu filho, né, o caçula, teve que ficar internado, e aí o meu gerente falou assim, Raquel, não dá, porque você já teve 3 filhos um atrás do outro, você ficou direto de licença, e agora você vai ter que ficar de novo. Ele falou assim, desculpa, mas você vai ter que arrumar alguém para ficar com seu filho no hospital. Então, é impossível, né, Raquel, para uma mãe isso, né? Um bebê de 4 meses. Não, é impossível.
É impossível, Raquel, assim, ó, a minha filha vai ser sempre a minha prioridade, sempre a minha prioridade. Então, assim, é por isso que eu tento me organizar para poder, a hora que ela chega da escola, eu poder estar ali para ela para tudo, para brincar, para ajudar na tarefa, para conversar, para não fazer nada, né? Muitas vezes a gente senta as duas no sofá, ou eu no Instagram e ela no celular jogando alguma coisinha, mas o fato de poder estar ali é o que realmente para mim vale a pena. E eu percebi, Raquel, que eu consegui, porque é muito difícil quando você é empreendedora, e você, nesse caso, como agora eu estou trabalhando em casa, às vezes é muito difícil para a família entender que você está trabalhando, né? Então, assim, no começo era muito difícil a minha filha entender que quando eu vinha para o escritório era porque realmente eu estava trabalhando. Então, era um tal de eu estar no escritório, ela entrava com a cachorra no colo, ai, mamãe, não sei o quê, tá passando desenho, não sei o quê. E o filho, a mamãe tá trabalhando, filha, a mamãe tá trabalhando. E eu comecei a perceber, Raquel, que quando você consegue explicar direito para os teus filhos o que você está fazendo, que não é porque o pai trabalha fora e a mãe está dentro de casa que ele trabalha mais do que eu, não tem nada disso. Tanto que a minha filha hoje, quando eu percebo que eu consegui fazer com que que a minha família inteira entenda que eu estou em casa, mas que eu estou empreendendo, que eu estou trabalhando, é que quando agora ela sai para ir para a escola, ou de segunda e quarta é meu marido que leva, e terça, quinta e sexta sou eu que levo. Independente de eu levar ou não, quando ela se despede de mim, ela fala, tchau, mamãe, bom trabalho. Então, assim, na cabecinha dela, ela sabe já que eu vou estar em casa, mas que eu vou estar trabalhando. Então, ela fala, tchau, mamãe, bom trabalho. Então, assim, isso pra mim, eu já tava vindo no carro, assim, deixei ela na escola, e aí ela falou, tchau, mamãe, bom trabalho. Aí eu tava dirigindo, eu pensei, cara, eu consegui. Ela consegue entender já que eu estou em casa e que eu estou trabalhando. Então, assim, foi vencer uma barreira, sabe, Raquel? Eu acho que esse foi o lado mais difícil quando eu decidi empreender. Foi porque as pessoas, né, acham que a gente está em casa e que aí, assim, tinha amigas minhas que me mandavam mensagem, oi, tudo bem? Você está em casa, né? Vamos tomar um café? Quando não tinha pandemia. Você está em casa, vamos sair para almoçar? Ou você está em casa, eu morava em Florianópolis, vamos dar uma caminhada na beira-mar? Eu estou passando aí para a gente fazer não sei o que lá. E eu falo, a pessoa não está entendendo que eu estou trabalhando, né? Então, assim, a gente precisa se posicionar. Então, assim, Raquel, eu, todos os dias, sem exceção, eu acordo e eu faço aquela rotina como se eu fosse sair para trabalhar. Eu só não ponho sapato de salto. Às vezes eu coloco. Sério? Porque às vezes eu sinto... Agora, Raquel, assim, eu tenho algumas curiosidades. As primeiras lives que eu fiz, eu tive que colocar salto. Eu não conseguia fazer live sem sapato. Parecia que estava faltando alguma coisa. Era muito psicológico. Sim. Agora eu já faço sem sapato. Mas eu, por exemplo, todos os dias eu me arrumo para ficar em casa. Então, assim... mas eu acho que é muito bacana isso, Cláudia, e faz parte mesmo dessa questão da gente poder criar uma rotina, da gente poder se organizar, porque se a gente for deixando essas coisas de lado, vira uma bagunça, e aí chega na questão da gente não estar organizada, e aí a gente não consegue produzir, não consegue faturar, então geram vários problemas, né? Verdade. Então, assim, hoje, Raquel, eu sou muito mais feliz com a minha rotina de empreendedora, porque eu consegui lidar com todos os meus desafios. Eu tive que lidar com a procrastinação, porque a gente, né, é natural do ser humano, a gente tem alguns momentos que a gente procrastina mesmo, e eu tive que vencer isso, porque era bem isso, se eu não produzir, eu não vou ter dinheiro. Então, assim, não tem essa de você estar em casa e não estar produzindo. Então, quando eu consegui estabelecer uma rotina e realizar tudo isso, Raquel, eu me sinto muito mais realizada. Eu brinco com meu marido, assim, eu falo, hoje a minha empresa faturou. Então, tipo assim, hoje a minha empresa rendeu. Porque eu agora me vejo realmente como uma empresa, Raquel. Eu levo realmente a minha profissão como se eu fosse realmente uma empresa. Então, assim, eu valorizo o meu trabalho, eu valorizo os meus parceiros. Quando eu marco uma reunião, eu cumpro com o meu horário, eu quero que façam a mesma coisa comigo. Meus clientes, eles sabem que eu tô ali para o que der e vier, e que ele pode me mandar uma mensagem às 10 da noite, que eu não vou ter frescura nenhuma, e eu vou responder às 10 da noite para ele. Mas, assim,
eu consigo ter essa minha rotina de me dar o prazer, por exemplo, se amanhã à tarde for passar um filme que eu quero assistir, eu posso ficar 2 horas assistindo o filme, desde que eu tenha cumprido a minha agenda. Eu sou muito assim, eu me cobro demais ainda, Raquel. E eu acho que é bom. Sim. Antes eu achava isso como um defeito. Hoje eu acho que isso faz parte. Eu acho que é muito bom você cuidar da sua empresa, né? Com certeza. Eu faço questão de cuidar da minha empresa, sabe, Raquel? E eu fico muito feliz quando eu vejo muitas mulheres fazendo isso e empreendendo, independente do tamanho, né, Raquel? Eu sou só eu vejo mulheres que têm empresas aí com 10, 20, 100 funcionárias e também criam essa rotina e também estão ali cuidando dos filhos, da casa e empreendendo e estudando. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu escuto histórias, assim, eu já peguei alguns insights que você colocou ali no teu Instagram. E eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas se reinventando, né, Raquel? Eu tenho 45 anos, eu vou fazer 46 agora, daqui 3 meses. Estou batalhando para chegar nos 46 com uma carinha de 45. Olha, não, vou te falar que eu jamais imaginava que você tinha essa idade, de verdade. Não, vou fazer 46. Hoje eu até brinquei no almoço, eu falei, gente, eu tenho 3 meses para conseguir chegar nos 46 com a carinha de 45. Fica assim, tranquila. Mas eu me reinventei aos 40, Raquel. Então, assim, eu não comecei nova no mercado imobiliário, no home staging nem tão nova assim. Sim. Então, eu me reinventei aos 40 anos de idade. E eu realmente estou muito feliz e eu acho que as pessoas têm que se dar o direito de fazer o que elas gostam. Acho que nunca é tarde para a gente correr atrás daquilo que a gente realmente gosta. E tem muita gente, Raquel, que gosta de trabalhar como CLT, e não tem nada de errado nisso, né? Não, lógico que não. Eu acho, né, assim, tem uma amiga minha que falou para mim, Cláudia, você é louca de fazer isso, de sair do trabalho, você tem seu salário, não sei o quê, você tem um filho, você tem tua casa, tudo. Falei, olha, tem para todo mundo, né, Raquel? Eu não quero mais. Assim, você me perguntou se eu me arrependi, não, em momento nenhum eu me arrependi. Assim, claro que de vez em quando a gente dá uma patinada, a gente quer fazer alguma coisa e aí você não sabe por onde começar, como colocar em prática. Se você tivesse numa empresa grande, seria mais fácil de estruturar, mas não é nada que você indo atrás, estudando, pedindo uma ajuda, fazendo parceria, você também não consiga. Sim, exatamente. Ô, Cláudia, e assim, um conselho que você daria para uma pessoa que vai nos assistir, né, para uma mulher que às vezes está em casa, que está passando ali no YouTube ou no Instagram e vai ver esse vídeo e, poxa, tá lá e fala assim, eu não sei se eu vou, se eu empreendo, se eu faço aquilo que eu gosto, tenho muita insegurança, será que vai dar certo? É muita coisa para fazer para uma pessoa só, enfim, o que você poderia falar, assim, um conselho que você daria? Raquel, o primeiro conselho que eu posso dar para alguém, se é que eu já posso dar um conselho para alguém, trabalhe com o que você goste, porque assim, a gente fica muito tempo trabalhando, né, Raquel? A gente se dedica aí 8, 9, 10 horas por dia ao trabalho, e se você se dedicar a uma coisa que você não gosta, aquilo vai te gerar uma frustração muito grande. Então, trabalhe com aquilo que você gosta. Se você não encontrou ainda o que você goste, eu acho que você tem que experimentar. Você tem que estudar. Eu recebo muita mensagem no meu Instagram, Raquel, de pessoas que viram live ou que acharam alguma coisa sobre home staging, e aí elas já querem saber quanto que eu cobro, mas dá dinheiro, quanto você cobra, quanto você faz a consultoria. E aí eu sempre falo, olha, a dica que eu te dou vai fazer um curso de home staging para ver se você gosta. Não adianta eu te falar quanto que eu cobro ou como que eu faço, porque pode ser que você não goste disso. E se você não gostar, o teu resultado não vai ser o mesmo, né? Então, assim, o que eu sempre digo escolha uma coisa que você goste, quando é no mercado imobiliário é mais fácil de eu falar, escolha um nicho que você goste, estude isso, Raquel, estude para você ter propriedade para você falar sobre isso, e depois o sucesso é uma consequência, né? Então, eu acho que é natural. O sucesso, o teu bem-estar, eu acho que ele é natural, mas eu acho que não existe nenhum sucesso se você não se dedicar e você não tiver um tempo para estudar. Não tem como sair fazendo alguma coisa. Então, assim, a pandemia é um momento que as pessoas estão refletindo muito sobre isso, né? Sobre transição de carreira. Então, eu acho que é o momento da pessoa sentar, Raquel, e estudar.
ler, nem que seja ler 3 artigos na internet, fale, não, isso não dá para mim, então eu quero outra coisa, né? Ou então ela se identifica com alguma coisa, ela acha que aquilo não pode dar em nada. Vai estudar, vai atrás, tem curso gratuito, tem curso no YouTube, tem livros que você, né, só baixa da internet, tem artigos maravilhosos para ler. Então, acho que assim, a gente tem hoje, Raquel, muita ferramenta na nossa mão que pode nos auxiliar. Antigamente a gente não tinha isso, né? Quando eu fiz faculdade de jornalismo, por exemplo, hoje eu não teria feito faculdade de jornalismo, Raquel, porque o que eu gosto de fazer é vender. Eu gosto de conversar, atender o público e vender. Quando eu fui fazer jornalismo, era porque o quê? Eu queria escrever, eu queria salvar o mundo, eu tinha 17 anos, né? Sim. Então eu achava que eu ia desbravar o mundo. Então, assim, isso não aconteceu, mas não me frustrou, por quê? Porque eu aprendi muita coisa legal. Então, eu acho que quando a gente estuda, a gente sempre abre um leque de oportunidades, e a gente tem alguns insights quando você está se dedicando, está lendo, está indo atrás de alguma coisa. Por exemplo, eu gosto de arquitetura. Então, vai ali no universo da arquitetura, vê o que você pode se identificar, o que você pode se especializar e você pode aplicar no dia a dia e que possa ter sucesso, né? Eu gosto da área de floricultura, faz a mesma coisa, ou da área de culinária, eu vejo muita gente se reinventando hoje em dia na culinária. Tem uma amiga minha que é advogada, e que em paralelo ela está fazendo um curso de culinária, ela está apaixonada pela gastronomia. Olha. Então, assim, ela está se reinventando com 45 anos. Então, assim, não é que ela não goste mais de advogar, ela gosta muito, mas ela também tem essa paixão pela gastronomia. Então, eu acho que, assim, antigamente as pessoas tinham vergonha de mudar de profissão porque parece que você estava frustrada, né? Ou que deu você errado. Não deu certo, isso, que deu errado. Então, assim, isso não existe mais, Raquel, essa transição de carreira, agora ela é vista com outros olhos. Então, a dica que eu dou assim, mergulha de cabeça, estuda, se dedica e fale para as pessoas o que você faz. Eu vejo muita gente, Raquel, que é muito boa no que faz, mas que não fala para as pessoas o que ela faz. Eu tinha isso. Muita gente não sabia que eu era corretora. E aí eu comecei a sentir vontade de falar sobre o que eu gostava. O Homestage me deu isso, me deu essa oportunidade. Eu tenho paixão em falar. Hoje as pessoas sabem o que eu faço, porque eu falo muito do que eu faço. Então é isso, Raquel. Se eu puder dar um conselho, seria esse. Sim, com certeza. E nunca é tarde, né, Cláudia, para a gente se reinventar. Nunca é tarde, Raquel. Assim, eu tô te falando de coração. Eu me reinventei com 40 anos e eu não me arrependo nem um pouco. Talvez se eu tivesse me reinventado antes, não teria dado certo. Né? Não sei, talvez eu não tivesse tido a maturidade que eu tive de lidar. Mas eu particularmente acredito que sempre tem um momento certo para acontecer cada coisa, né? Com certeza. Então, todos os ciclos têm que acontecer por algum motivo. Exatamente. E a gente aprende em todos eles, né? Com toda certeza, Raquel. E assim, e façam por vocês, né, Raquel? A gente faz muito pelos outros e a gente esquece de fazer pela gente, né? Então, assim, eu gosto muito do que eu faço e eu faço por mim mesma. Eu gosto muito de falar sobre o homestaging, eu sinto prazer quando alguém me convida para falar de homestaging, eu me preparo, eu leio, porque aquilo realmente me dá prazer. E eu acho que as pessoas que trabalham com o que gostam, elas acabam se destacando, Raquel, porque a gente vê isso nos olhos da pessoa, né? É muito legal quando você conversa com uma pessoa, sei lá, que faz bolo, e ela te conta como é o processo do bolo que ela fez, e aí você fica com água na boca de provar, porque ela te conta todo o processo, de como ela usa, enfim. Isso, eu vejo isso em várias carreiras, né? Meu marido é da área médica, então eu tenho muito contato, e eu vejo paixão em algumas pessoas em falar sobre os atendimentos que elas fazem, sobre procedimentos que elas fazem. E eu acho que a gente tem que se dedicar àquilo que a gente realmente tem paixão. Exato. Cláudia, nosso tempo acabou, o papo estava maravilhoso. Raquel, como minha filha fala, mãe, você fala mais que o homem da cobra, né? Eu se deixar, Raquel, eu vou falando, eu emendo um assunto no outro, eu falo mais que o homem da cobra. Não, mas foi perfeito, Cláudia. Olha, te agradeço de coração.
tenho certeza que vai contribuir muito com muitas pessoas, espero que a gente consiga atingir muitas pessoas, né, que o objetivo não estou fazendo isso por nada profissional, é algo que eu estou dedicando realmente uma hora do meu dia, todos os dias, para estar fazendo isso, realmente para compartilhar histórias. Até estava conversando hoje com uma outra pessoa que eu convidei, e falando assim, às vezes tem algo que nasce no nosso coração, porque a primeira pessoa que precisa disso somos nós mesmas. Então, eu sinto, às vezes, falta, sabe, de compartilhar. Eu tenho muitos desafios, não é fácil para mim, é uma luta diária. Então, eu falei assim, poxa, se eu sinto essa necessidade, outras pessoas sentem essa necessidade também, de ter, né, um incentivo, de ouvir de alguém que deu certo, que é difícil, mas que dá certo. Então, simplesmente foi esse o meu objetivo, de poder estar compartilhando essas histórias e chamando, né, essas pessoas incríveis como você. Então, assim, agradeço de coração e, assim, espero de verdade que chegue até muitas mulheres, muitas pessoas, mulheres, homens, e que a gente possa ajudar de alguma maneira. Obrigada, Raquel, foi um prazer estar contigo de novo, a gente sempre troca ideias ali rapidinho, é sempre bom estar com você, com o Kleber, enfim, te agradeço de coração pelo convite, parabéns pela tua iniciativa, e eu espero de verdade que muitas mulheres tenham essa disposição a mudarem e fazerem realmente o que elas gostam. Com certeza. Cláudia, obrigada de coração. Obrigada a você, Raquel. Um beijo, muito obrigada. Tchau, beijo, tchau, tchau.